Olá, Paula, como é que está você? Eu tô ótima. Eu sou o Dr. Lazarotto de Curitiba, como você já sabe, e nós efetuamos desde 1986 uma cirurgia chamada enteroanastomose, que a universidade apelidou essa cirurgia de bypass intestinal restritivo parcial, cirurgia de Lazarotto, que eu não gosto que use, eu gosto que use o termo técnico, enteroanastomose. Por que enteroanastomose? Que, se você observar aqui nesse desenho, aqui é o aparelho digestivo normal, estômago que não engorda ninguém, só faz o bolo alimentar, passa para o intestino delgado, que é onde a pessoa ganha peso, engorda, e o intestino grosso, onde retira a água, o líquido, para não ter diarreia. Por que a pessoa engorda em grão? Se o estômago não engorda, só faz o bolo alimentar. Se o intestino grosso não engorda, só absorve a água para não ter diarreia, quem absorve o intestino delgado, aonde que nós temos de mexer? No intestino delgado. Então, o que nós criamos, desde 1986, uma união entre o intestino e outro, chamada enteroanastomose, que é uma cirurgia que já é reconhecida em medicina pelos conselhos de modo geral há mais de 50 anos. Então, o que eu fiz aqui? Uma enteroanastomose. Aí a pessoa come normal. Pode comer normal, o que quiser, só evitar um pouco de doce, que o doce é absorvido antes da operação. Alimento vem aqui, a comida. Quando chega nesse local, aqui é feito um estreitamento. E para este lado vem menos comida. Quer emagrecer, nessa enteroanastomose, toma água. A água empurra a comida, vem mais para o intestino grosso para não absorver nutrientes e não engordar. E um pouco menos vem para o intestino delgado, para que não falte nenhum tipo de vitamina. Por isso que essa cirurgia não falta nenhum tipo de vitamina. Aqui não tem perigo da comida vir para cá? Não, porque aqui o peristaltismo é que nem um rio. A água só vem de cima para baixo. A água vem aqui, que nem um rio. Exatamente. Vem aqui e empurra para cá. Não tem como voltar contra a mão. Porque ele faz esse movimento. O peristaltismo empurra o alimento para frente. Entendi. Você não perde os nutrientes de forma nenhuma. Não, por quê? Porque essa cirurgia aqui não precisa de suplementação nutricional, diferente dessa cirurgia, em que resseca, isola toda essa parte do estômago. Tá. E essa parte do intestino fica totalmente sem função. Então, obviamente, que vai ter que, como aqui retirou o estômago uma grande parte, isolou, vai ser necessário um suplemento nutricional. É uma boa cirurgia? É uma boa cirurgia. Só que quem for operado de bypass gástrico, que é essa cirurgia, uma boa, nós também fazemos essa cirurgia para quem deseja, né? Mas tem de suplementar vitamina e ter um psicólogo para incutir na cabeça da pessoa que ela vai comer bem pouquinho, veja bem, que ela vai comer bem pouquinho. Porque o estômago fica mínimo, tá vendo? Se comer um pouco mais, acaba vomitando, tá? Então o estômago é bem minúsculo, acaba vomitando. E estômago, 97% do estômago fica isolado. E lembrando uma coisa, o ferro e o cálcio são absorvidos na primeira porção do duodeno e jejum. Então, neste local aqui é o aparelho digestivo normal. Aqui é que é absorvido mais ferro e cálcio, porque ele precisa do ácido do estômago para que seja absorvido. Com esta cirurgia aqui, é necessário suplementar ferro, cálcio e sempre, para quem é operado de estômago, eu aconselho, tome vitamina C, que precisa, ou o suco de limão,
que precisam meio ácido. Esse ácido não existe mais. Então precisa comer alguma coisa ácida para que absorva mais o ferro. Por que se indica uma ou se indica outra? Você disse que faz as duas. Sim. Quando você indica uma e quando você indica outra? A pessoa vai fazer a opção dela. Uma pessoa que não gosta de comer, que o maior prazer da vida, na minha opinião, é comer. Então eu recomendo fazer essa que é a enteroanastomose. Você foi operada dessa cirurgia. Existe a enteroanastomose, que é feita pelo Lazaroto. Exatamente igual a essa cirurgia do estômago aqui, ó. É um bypass gástrico. Foi criado pelo Dr. Fobb e Dr. Capella nos Estados Unidos. Você não vai encontrar cirurgia do Dr. Fobb como cirurgia. Você vai encontrar o bypass gástrico, que foi o Dr. Fobb e o Dr. Capella, na década de 80, que criaram essa cirurgia. Na mesma época que eu comecei a fazer essa cirurgia. O que costuma melhorar na cirurgia depois além do peso que a pessoa perde? Quando a pessoa tem diabetes, esses receptores incretínicos do diabetes estão com problemas no início. Mas no final do intestino, os receptores incretínicos estão íntegros. Para a pessoa que não sabe o que é, vamos usar um termo leigo. Aqui tem anteninha de rádio, por exemplo, que capta quanto de açúcar a pessoa come. Tudo que você come vira açúcar. Então esses receptores aqui estão com deficiência. Então não consegue captar a quantidade de glicose suficiente para estimular o cérebro que manda o pâncreas produzir insulina. Então, no momento que chega aqui nesse local, quem não é operado, aqui nessa cirurgia, aqui esses receptores do intestino mandam um estímulo para o cérebro e diz, cérebro, vamos fazer um exemplo, uma brincadeirazinha. Cérebro, nós estamos aqui com tanto de glicose aqui, precisamos de 1000 de glicose, precisamos 1000 de insulina. Por favor, aí o cérebro diz assim, pâncreas, manda 1000 unidades de insulina lá para o sangue do intestino. Sim, senhor, seu cérebro, o pâncreas responde. Aí manda 1000, queima aquele açúcar, que vira energia, e o que sobrar, que não gastou de energia, vira gordura. Então, tudo é o plano. Quando a pessoa tem diabetes tipo 2, esses receptores aqui estão com problema. Mas esses aqui no final estão íntegros. Sempre? Sempre. Então, raramente tem um outro que a gente faz o exame para constatar se ele tem alteração lá nos receptores incretínicos. Então, o que acontece? Come, a comida vem aqui. Quando chega nesse local aqui, a água impura, o alimento mal digerido, que para que estimule, precisa de alimento mal digerido. Quando está bem digerido, não estimula. O alimento mal digerido estimula, chegou aqui nesse local. Esses receptores estão com problema. Aí os receptores dizem, cérebro, manda 500 unidades de insulina para cá. Na verdade, precisava de 1000, porque está doente. Aí o cérebro manda 500, pâncreas também, e virou diabetes tipo 2. No momento que estimula esses receptores aqui, incretínicos, GLP-1, PYY, são nomes que no momento não interessam, mas são os receptores aqui, que estimulam o pâncreas a produzir mais insulina. E com isso melhora a diabetes. Eu tenho uma paciente que eu operei no mês passado, usava 24 unidades de insulina, 2 vezes ao dia, e mais 4 tipos de medicamentos para diabetes. Operei o mês passado. Me mandou o exame, vi hoje o exame dela. Acabou a diabetes, acabou 100%. Quando é que a cirurgia não dá muito bom resultado? Todas dão bom resultado. Uns mais, outros menos. Quando o pâncreas, lá em cima, está com muita deficiência, ele não consegue mandar a quantidade de insulina estimulada pelos PYY e GLP-1. O pâncreas não consegue mandar.
Aí o resultado não é tão bom, mas mesmo assim melhor. Então eu posso fazer essa cirurgia mesmo não tendo obesidade, tanto para peso quanto para diabetes? Ou não? Como funciona? Pode, mas eu não recomendo. Eu só recomendo às pessoas, como o Conselho de Medicina autoriza. Pessoas com sobrepeso e com diabetes é indicação de cirurgia. Ou pessoas obesas com diabetes é indicação da cirurgia. Pessoas que não têm sobrepeso, eu pessoalmente não opero. Pode ser que há médicos que operem, mas eu não opero, porque senão ele vai perder mais peso ainda. Então, uma pessoa está com... O peso dela, ideal seria 70 quilos. Está com 70 quilos de diabetes. Quando faz a cirurgia para melhorar a diabetes, vai perder mais 5, 6 quilos. Então, eu não opero. Só opero quando tem sobrepeso ou obesidade com diabetes. Por que a diabetes melhora? Porque estimula os receptores lá no final do intestino. Essa aqui é o duodenal switch. Corta-se o estômago, joga-se fora do estômago, corta-se aqui, isola essa parte do intestino do estômago, separa aqui, tá vendo? Uhum. Isso aqui fica totalmente isolado. Não tem função de absorção. Mas a comida vem reto aqui e vai estimular esses receptores de incretínicos aqui no final. Melhora diabetes e as dislipidemias também. Só que lembrando, precisa o psicólogo e precisa o nutricionista para complementar ferro, etc. Porque esta quantidade de estômago aqui é muito pequena para absorver 100% do ferro. E aqui ela pode voltar a engordar. Todas as cirurgias podem voltar a engordar, desde que não siga a norma do médico. Por exemplo, essa cirurgia aqui, se você comer doce, chocolate, Não tem volume, mas é calórico, mas né? absorve, vai ganhar peso novamente. Uhum. E como fica uma grande parte, ela tende a voltar a ganhar peso. Esta cirurgia que é o bypass gástrico, que é a cirurgia mais feita no mundo, a mesma coisa. Mesmo que coma pouquinho, mas você come muito doce, muito chocolate, o pessoal gosta de leite condensado, aí o que acontece? Absorve e acaba ganhando peso também. Uhum. Por isso que nessa cirurgia tem um trabalho do Hospital das Clínicas, Dr. Bruno Silberstein, que fez um estudo de 5 anos de pacientes. 50% dos pacientes operados em 5 anos voltaram a ganhar o peso que tinham antes. E muitos engordaram ainda mais do que tinham. Nossa. Então, por quê? Não seguiu a norma da cirurgia. Quem opera essa cirurgia tem que fazer uma boa orientação alimentar. Agora vamos na cirurgia da enterodental-anastomose, que é essa aqui. Come normal. Come normal. Se não tomar água para que a comida passe rapidamente do intestino fino para o grosso, que não engorda, vai ganhar peso. Então Entendeu? eu posso controlar isso. Tem que encontrar com a água. Essa é a única diferença. Qual é a diferença da cirurgia que você fez com as outras cirurgias? Você come normal? Mais do que Come normal. Por quê? Porque o maior prazer é a vida. O O meu prazer é o prazer de vida, é comer. Tudo gira em volta de uma mesa. Sim. Por isso que eu, quando alguém vem conversar comigo, eu mando escolher. Você gosta de comer? Então faça a enterodental-anastomose. Não, doutor, eu não quero comer. Eu não me interessa muito comida. Quero mais a minha beleza física. Aí pode fazer qualquer outro tipo de cirurgia. Mas tem de complementar com suplemento nutricional e com psicólogo. Certo. Eu acho que a gente já entrou meio que o que o paciente precisa mudar na vida depois dessa cirurgia. Da qual dela? Da enteroêntero. Da enteroêntero só tem 3 coisas que não presta na cirurgia e todo mundo que vem falar comigo digo. Primeiro, para você perder peso, você tem de tomar água junto com a comida. A água que vai dar velocidade para sair do fino, que é o intestino delgado, vai no intestino grosso. É a água que vai mandar. Se não toma água, não.
Ah, mas doutor, e se eu ficar grávida? Aí é diferente, aí não pode tomar água junto com a comida. Porque daí a comida, com menos água, vai fazer acabar engordando a criança, engordando você também. Depois de ganhar o nenê, volta a tomar água, volta a emagrecer. Então, primeiro, tomar água. Segundo, mastigar bem a comida para não ter gases com mau cheiro. Todas as cirurgias de obesidade têm gases com mau cheiro, umas mais, outras menos. Esta, se você usar, mastigar bem a comida, e eu gosto que use suplemento nutricional, os gases cheiram normal. Tomar água junto com a comida, mastigar bem a comida e sempre comer verduras e legumes primeiro, para não ter deficiência de nenhum tipo de vitamina e sal mineral. Porque a verdura e os legumes são de mais difícil absorção. Como o organismo está querendo se nutrir, se você comer verdura e legumes, ele vai tirar todos os nutrientes que tem naquela verdura para você, que são as vitaminas, para depois de comer a comida normal. Uhum. E essa cirurgia cai cabelo, faz alguma diferença esteticamente, assim? Na minha experiência, estou com mais de 8.000 pacientes operados. Um ou outro, eles reclamam que começa a cair cabelo, porque ela está com um tipo de nutrição antes e toma água, diminui um pouco a nutrição. Aí tem de usar um medicamento para fixar o cabelo e eu recomendo comer bastante proteína, que é a proteína que faz o cabelo a fixar no organismo. E todas as cirurgias de obesidade dão queda de cabelo, todas, sem exceção. A nossa dá menos, por quê? Porque você vai comer normal. Não vai dar falta de vitamina, não vai dar falta de ferro, falta de cálcio. Doutor, mas essa cirurgia não vai dar deficiência para o meu nenê? Aí eu fiquei muito feliz que várias mulheres engravidaram de gêmeos e nenhuma teve deficiência. Por quê? Quando está grávida, eu mando cortar a água. Não tome água junto com a comida, porque ele absorve 100% dos nutrientes. Perfeito. Como é a recuperação da cirurgia? Demora muito para voltar à rotina? Veja bem, como essa paciente junto é feita uma abdominoplastia, isto é, retirada aquela gordura, que ninguém gosta de ter aquela barriguinha, que nem você, já tirou a barriguinha, ficou elegante, bonita. Então, o que a gente recomenda? Opera, por exemplo, vamos fazer um exemplo. Interna na terça, opera na quarta. Fica 2 dias no hospital, no sábado ele vai para um hotel. Fica no hotel uma semana, 15 dias, e volta para a sociedade de origem. Os 14 primeiros dias, vai tomar sopa, com bastante carne, bastante verdura, e verduras e legumes acima da terra. Depois dos 15 dias, pode comer normal. Sopa até 14 dias. No 15º dia, vai para uma churrascaria, come churrasco, carne assada, carne grelhada, proteínas, carne cozida, verduras e legumes acima da terra. Com 45 dias, pode comer carboidratos sem problema nenhum, que a gente recomenda ter um equilíbrio até 45 dias. Com 45 eu fui comemorar no japonês. Então, ótimo. Maravilhoso. Mas é bom, só não esquecer, depois tem que tomar água junto com a comida para perder peso. E a recuperação mesmo de ter cortado, abdominoplastia, quanto tempo isso leva para poder, enfim, normalmente, dirigir? por exemplo, você fez uma cirurgia agora recente, né, que fez uma laparotomia para você, porque quando você fez a operação com outro médico lá em São Paulo, e aí tinha um problemazinho e eu consegui arrumar, né? Mas se você está normal, pode comer normal. Sim. Né? Com 15 dias pode comer normal. Né? Mas normalmente eu recomendo 15 dias sopa e depois, no seu caso não é preciso, porque você não fez uma cirurgia do intestino, não fez enteroanastomose, eu só corrigi as aderências que você tinha. É uma coisa interessante, Paula. Todas as pessoas que operam qualquer tipo de cirurgia têm aderência. O que é aderência? Gruda o intestino. Fez uma cesariana, tem aderência. Fez uma apendicite, uma vesícula, tem aderência. Uns mais, outros menos. O que nós operamos a aderência? Soltamos todas as aderências com soro fisiológico,
como você viu, que já foi filmada até, tua cirurgia, só usando soro. A única coisa que nós tivemos de intervir na tua cirurgia, aquele anelzinho que você colocava naquele tempo, que hoje não se usa mais, se usava só naquele tempo, o mesmo anel que se usava no estômago, ele entrou dentro do intestino. Aí eu fiz um pequeno furinho e tirei o anel. E naquele lugar deu um pontinho. Então, a única coisa que a gente mexeu, o restante, se eu continuo exatamente como era antes. Só que agora, sem aquele monte de aderência que você tinha. Quanto mais ou menos, não sei se dá para ter uma ideia, mas de peso o paciente pode perder? Varia de pessoa para pessoa. Eu não vou mostrar aqui, mas tem uma pessoa que está aqui na sala, agora, enquanto eu converso com você, que pesava 206 quilos. Parece lá, né? Eu operei esse moço, eu operei a mãe dele também, diabética grave. A vivia na UTI, depois que nós operamos, ela melhorou. Quando foram essas operações? Eu fui em 2000, novembro de 2000, minha mãe foi em janeiro de 2010. Ele foi em 2000, e aí, hoje ele está com 110 mais ou menos, né? Mas ele chegou a ter com 90, ele é meio 86 quilos. Eu, quando quero baixar o peso, eu já baixei o peso até 86 quilos, né? Porque queria ficar magrão, seco, tudo. Mas hoje em dia controlo o peso com água, como o doutor fala. Meu controle de peso é feito com a água, daí às vezes eu vejo que passei o cinto aperta, daí tem que tomar água e baixar o peso. É esse o controle. Paulo, outra coisa que eu gosto dos pacientes que são operados por essa técnica que nós efetuamos. Estimular o reflexo gastrocólico. O que é o reflexo gastrocólico? Quando a pessoa come de manhã cedo, normalmente passou a noite toda sem comer, come de manhã e vai ao banheiro, porque estimula o reflexo gastrocólico. Nessa cirurgia que você fez e que as pessoas fazem, que o Daniel fez e outras pessoas fizeram, você tomar água em cima da comida e for ao banheiro, eu digo escovar os dentes, mas senta no vaso 15 minutos, o fato de ficar dentro de cócoras estimula o reflexo gastrocólico e com isso facilita perder peso e facilita não ter gases com mau cheiro e inclusive o ritmo dele fica mais normal. É uma coisa que eu aconselho as pessoas a entrar na internet e saber o que é reflexo gastrocólico. Boa. Essa é a mesma cirurgia do Faustão e do Romário? Não. A cirurgia do Faustão e do Romário é totalmente diferente. É essa cirurgia aqui. O Faustão foi quase parecido com essa cirurgia. O que o Faustão fez? Cortou uma parte do estômago e pegou um pedaço do intestino aqui embaixo, onde tem os receptores incretínicos, lembra que eu falei? PYY, GLP-1, e implantou aqui em cima. Implantou aqui, mas tinha que ser... Hoje está se fazendo muito isso. Usa-se a minha técnica, aquela que eu desenvolvi, corta-se a parte do estômago e implanta-se o intestino aqui em cima. Eu acho que seria mais complicada e não é a mesma coisa que a nossa cirurgia. Só que, fazendo essa cirurgia, é obrigatório suplemento nutricional e tratamento com psicólogo e um bom nutricionista para não ter problema. A sua parece muito menos invasiva. Não é, desculpa, não sei nem se a gente coloca isso, mas não é óbvio? Tipo, a galera pega um bagulho daqui, bota aqui e fala que tá tudo bem. Você faz um leve negocinho aqui, um anel aqui e tá todo mundo reclamando? Não, você sabe que é raro alguém que reclama. Não, de quem não sabe da cirurgia. Quem não sabe. Eu tenho uma moça, que inclusive, eu não sei se você já ouviu falar, ela falou que naquele tempo, há muitos anos atrás, o paciente podia operar acordado, se quisesse, né? Mas hoje eu não faço mais, só dormindo e com pé durar para não ter dor. E naquele tempo, a pessoa quando acordava, olhava na lâmpada em cima, pelo reflexo podia ver gente operando. Hoje, depois que eu percebi que algumas pessoas viram isso, hoje eu não permito mais, claro, que vai dormir, obviamente. Mas é uma cirurgia muito mais simples. Veja bem,
vamos comprar essa cirurgia. Corta aqui, estômago, corta aqui, emenda aqui. Olha quantas suturas. 1, 2, 3, 4. Não corta, só faz um cortezinho no intestino e faz uma entre a nossa moça. A gente engana a comida aqui, sem faltar vitamina nenhuma. A comida vem com água. Agora, se não toma água, isso já não funciona. A água empurra a comida para cá. E perdeu o peso. Perdeu o peso, não quer mais perder peso, diminui a água. Mas a água é que empurra a comida do fino, do intestino delgado, para o intestino grosso. Entendi. Uns chamam de intestino fino, outro intestino delgado. Por isso que eu uso os dois termos. Né? E aqui o intestino grosso. Essa aqui é uma boa cirurgia. Essa é que mais é feita no mundo. Essa aqui. Essa, o sleeve, que hoje você corta um pedacinho do estômago. Não sei se já ouviu falar que é a cirurgia de sleeve. Sim. Assim, é mais simples. Só que no sleeve, todos os pacientes voltam a engordar. E não melhora a diabetes. Ajuda a emagrecer, mas não melhora a diabetes. Essa aqui ajuda a melhorar a diabetes. Por quê? Faz um alimento chegar mais rápido aqui. Mas não é tão boa para diabetes como essa cirurgia aqui. É um tubo, tá vendo? Já chega aqui. Essa é melhor mais. Ou a nossa, que tomando água, toma água, a comida vem aqui, melhora a diabetes. Beleza. Então, a diferença é que essa cirurgia que nós fazemos só faz uma entre a nossa moto. E não corta nada, não isola nada. E é totalmente reversível. Bom, 100% reversível. É interessante a sua pergunta. Essa cirurgia é 100% reversível? Não é. Por quê? Jogou fora isso aí. Mesmo que desmanche aqui, emende novamente aqui, este você emenda novamente no local aqui, não é 100% porque jogou fora um pedaço do estômago. Esta aqui é 100% reversível. É só fazer uma uniãozinha aqui e volta como era antes. Por isso, essa é 100% reversível. Certo. Como surgiu essa ideia? Essa história é muito interessante. Eu era médico recém-formado, eu ajudava um médico aqui em Curitiba, ele fazia cirurgia de Paine. O que é a cirurgia de Paine? Que isola totalmente o intestino. Aí eu estava auxiliando a cirurgia e disse, professor, o senhor me desculpe, mas essa cirurgia está errada. Esses pacientes aqui vão, na hora que acabar a reserva do fígado dele, dos músculos, eles vão se desnutrir. Não, o doutor Schwab, lá em São Paulo, faz há muitos anos, faz nos Estados Unidos. Bom, o que é? Passou um mês, mais ou menos, chegou um paciente muito magro e com diarreia. Aí ele internou e disse, professor, lembra que eu lhe falei? Por que o professor não faz aquela emenda aqui, para que eu tenha comida dos dois lados? Que nem um rio. Se isola uma parte do rio, não entra água, os peixes dali vão morrer. Falta de oxigênio. O intestino é a mesma coisa. Naquela parte vai dar proliferação bacteriana e vai ter problema. Não, menino, você não entende nada, você é da faculdade agora. Tá bom. Passou um tempo e morreu o paciente. Aí disse, professor, lembra que o senhor tinha dito para o doutor? Mas foi um azar morreu isso aqui. Não, morreu porque faltou a nutrição do paciente. E era bucudinha que tem. Hoje não aprendi a ficar quieto. Aí, passou uns 2 meses, mais ou menos, tinha outro paciente. E o professor, por favor, professor, lembra? É igual aquela que morreu. O senhor faça isso que eu lhe falei. Faça uma emenda aqui. Ó. Por exemplo, na cirurgia dessa Paine, isto aqui, ó, fica isolado. Aqui fica desligado aqui. Eu disse, professor, faz uma ligação aqui, ó, que daí entra a comida aqui e o paciente não morre. Ele não gostou do que eu falei, o paciente morreu também. Ele disse, professor, lembra que eu lhe falei? Menino, já que você é tão sabido, vá lá, invente você uma cirurgia. E me mandou embora da equipe. Aí eu fui para Araucária, que é a cidade vizinha, tinha um homem que tinha chamado Bruno Lucessi, que tinha muito porco, e comecei a medir intestino do porco, fazer isso, fazer aquilo, fazer isso. Aí comecei a fazer experiência em porcos. Inclusive, essas experiências estão no CRM,
Eu mandei toda essa cirurgia para você de medicina naquele tempo. Bom, aí vi que deu certo. Que deu certo. Em porco não morria, emagrecia, né? Aí eu fiz a primeira cirurgia em 1986, que é uma enteroanastomose, que já era permitido aquele tempo, porque é uma cirurgia simples. Fiz, paciente, emagreceu. Mas antes de acontecer isso com o paciente, eu operar esse paciente, chegou um paciente bem gordo, com mais de 150 quilos, e que fez um volvo no intestino, nó no intestino. Eu tive de cortar uma grande parte do intestino desse paciente e fiz. Eu fazia tratamento para esse paciente para perder peso. Aí eu cortei o intestino e continuei dando remedinho para ele e tal. Daqui a pouco ele disse, doutor, eu não estou tomando remédio, eu estou emagrecendo sem tomar remédio. Conclusão, se você modificar o intestino, o excesso de intestino, você perde peso. E foi o que eu fiz. Eu fiz essa restrição nessa paciente em 1986 e daí comecei a fazer. Eu observei essa paciente 2 anos, como evoluiu sem de falta de vitamina. Ela tinha diabetes, acabou a diabetes. Para mim foi uma surpresa, porque eu achei que era natural, se modifica a absorção, obviamente a diabetes também melhora. Não achei como um milagre melhorar, achei uma coisa fisiológica. Tanto é que todos os pacientes que eu opero de diabetes melhoram a diabetes, uns mais, outros menos, desde que seja diabetes tipo 2. Diabetes tipo 1, que não tem insulina no pâncreas, a cirurgia não resolve. E daí comecei a operar. Operei um, 2 anos depois operei outro, mais 2 anos operei outro. Aí eu vi que eu tinha operado uns 5 pacientes, me chamaram para mostrar esses pacientes num programa de televisão do Ratinho, lá em São Paulo. Aí explodiu. Aí vazou para o Brasil inteiro. Aí eu fui para o Fantástico 2 vezes, a cirurgia fazendo comparação, 2 pacientes operados no Rio de Janeiro e 2 aqui, comparando os resultados, e aí explodiu a cirurgia. E nós fazemos até hoje a enteroanastomose. Por isso que eu não gosto que use o termo bypass intestinal ou cirurgia de Lazaroto, porque não é essa aí. A cirurgia técnica é enteroanastomose, que é autorizada pelo Conselho Federal de Medicina. Você já fazia cirurgia bariátrica antes? Não. Não. Eu auxiliava a bariátrica no hospital Erasmo de Roterdã. Eu auxiliava. Depois que eu fui mandado embora da equipe, que eu mesmo comecei a fazer, e daí explodiu, né? Explodiu, o mundo inteiro veio operar comigo. Quantos pacientes o senhor já operou? Mais de 8.000. E qual foi o resultado que mais marcou, assim, que você, na carreira, que você fala, caramba, vocês foram os primeiros, que você fala, nossa... Na verdade, não foram os primeiros que me marcaram, porque eu encarei aquilo como uma coisa natural. Se você modifica a absorção do alimento no intestino e você engorda porque absorve demais, se você diminui a absorção, desde que não falte vitamina, pois que tem que ter uma parte que ainda funciona, aí é natural, eu não encarei com naturalidade. Mas o que me impressionou mais foi uma paciente que eu operei, que pesava mais de 200 quilos e que hoje é uma paciente que deve pesar uns 90, 80 quilos. E como o Daniel, que pesava 206 quilos, tem uma infinidade de pacientes. O homem montanha? Montanha também. Teve o homem montanha, montanha pesava 250. 250. Eu operei uma pessoa de 330 quilos, há muitos anos atrás. Esse paciente faz muitos anos que eu operei, inclusive era um médico, se não me engano, acho que era médico ou trabalho dentro da área de saúde. Aí ele infartou, morreu de infarto depois dos 10, 15 anos de operado. Que é uma coisa que pode acontecer. Né? E todas essas pessoas você já faz abdominoplastia? Quando a pessoa deseja, sim. Há pessoas que não querem abdominoplastia. Eu operei a mulher de um assistente do Pitangui do Rio de Janeiro. Aí quando ele veio para dizer, doutor, eu não quero que faça abdominoplastia. Tá bom, doutor, então o doutor vai entrar na sala
e vai ver eu operar. Aí o doutor acha que eu faço, eu não faço. Aí eu fiz a incisão, soltei aquele monte de abdômen que tinha e fui lá. Aí disse, doutor, o que eu faço com essa gordura aqui? Quer que eu deixe? Não, doutor, tem de tirar. O próprio médico da equipe do Pitangui diz, tem de operar. Por quê? Se você operar com cuidado, não deixar contaminação nenhuma, entrar com uma carga de antibiótico grande, não tem como complicar. Tá? Não tem. Agora, se a pessoa não toma antibiótico, não segue a orientação, daí pode acontecer de infeccionar. Mas, na verdade, eu tive infecção logo no início, há muitos anos, quando os pacientes não faziam bem direito o que eu mandava. Hoje eu só opero se a pessoa me disser, eu vou seguir as suas orientações. Senão, eu não opero. Não é difícil, vamos combinar. Põe o despertadorzinho para tomar o remédio, estou acordando 3 da manhã, todo dia para tomar. Pois é, no dia que eu operei você, eu tinha operado uma na segunda, uma na terça, uma na quarta e uma na sexta, né? Operei 3 no mesma semana. Todas as pessoas eu venho com uma carga grande de antibiótico, e você sabe que você está tomando ainda, mais 2 dias você acaba os antibióticos fortes, aí como é que é o antibiótico fraquinho, para não ter perigo de infecção. Por exemplo, sua cicatriz está linda, está sequinha, está linda. Né? Por quê? Graças a mim, não. Eu fiz o que todo mundo faz. Opera, bem com bastante antisepsia, dá os pontinhos, mas é o antibiótico que não deixa haver infecção. E você criou essa técnica Da aderência. Da aderência. Me conta como é que foi isso. O que é primeiro e como é que você chegou nisso? A história da aderência é muito triste. Uma pessoa que faz uma cesariana, uma apendicite, uma hérnia, quando faz 2 ou 3 cesarianas, de manhã cedo ela levanta com a barriga fininha. À tarde ela estufa e sente cólicas e às vezes dor. Sim. Quando tem só gases e estufa, é aderência. O que é aderência? Gruda um intestino no outro, adere, pensamos aderência. Mas, quando essa aderência vira brida, se transforma numa brida, qual é a diferença? Joga um chiclete no chão, pisou em cima, deu uma aderência. Mas se você levanta o sapato, forma um cordão, aquilo é brida. Aquilo que é perigoso. Que daí o intestino pode entrar ali e fazer uma suboclusão, uma oclusão intestinal. Né? Muito bem. Aí, a primeira cirurgia foi assim. Em 2003, 2004, mais ou menos, eu operei a esposa de uma pessoa importante de São Paulo. Não vou dizer o nome. Ele era vice-governador e quando eu veio trazer a mulher, era deputado federal. Eu operei a esposa dele, tinha diabetes, era gordinha. Eu operei a cirurgia dela. E naquele tempo, como eu faço até hoje, 2 dias fica com sonda, para não sair os gases, para não estufar. Tirei a sonda no 3º dia, no 2º dia, o paciente começou a vomitar. Vou pôr a sonda novamente. Pus a sonda, mais 2 dias. Tirei e começou a vomitar. Aí deixei mais 3 dias já com alimentação parenteral para não faltar vitamina. Tirei a sonda e começou a vomitar. Aí eu disse para o deputado, eu devo ter feito alguma coisa errada na sua esposa. Alguma coisa não está certa. Precisou reoperá-lo. Ah, pode, doutor, confio no senhor. Eu abri. Quando abri, tinha o abdômen congelado. O que é abdômen congelado? Imagina uma macarronada que se coloca gelatina em cima. Fica tudo um grudado no outro. Quando eu fui usar as costas da bisturi, da pinça, já começou a sangrar. Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer aqui? Sangra. Aí eu comecei a rezar, não sei se acredito em Deus, mas eu acredito. E comecei a jogar soro fisiológico morno. Bastante soro. Soro. Fiquei mais ou menos 1 hora jogando soro morno. Mas por que você jogou? Porque o soro, ele é um líquido que ajuda a soltar as estruturas. Imagine um cano de terra, um cano enterrado na terra. Se você quiser tirar esse cano com a enxada ou na mão, pode estourar. Mas se você jogar água em cima, solta e você tira com a mão. E foi o meu raciocínio. Comecei a jogar soro.
Qual foi a minha surpresa? Na hora que eu fiz assim com o dedo, soltou o intestino do outro. Caramba. Aí soltei todo o intestino dela, não tinha doença nenhuma, estava tudo normal. Soltei, aí eu fechei a paciente com bastante soro dentro da cavidade. E acabou o problema. Então, desde essa época para cá, eu só opero um paciente usando soro fisiológico morno para prevenir aderência. O que é aderência? Quando se faz um trauma cirúrgico, dá aderência. Só que, na minha opinião, não é só trauma cirúrgico, também não é só isso, não. Se entrar ar dentro da cavidade, oxida o intestino e gruda um na outra. Exatamente como uma pera, maçã, batata. Se você cortar a batata no ar livre, ela escurece, ela oxida. Pera, maçã, mesma coisa. Mas se você cortar a batata embaixo d'água, a pera embaixo d'água, a maçã, ela não oxida. Foi o mesmo raciocínio que eu usei para o nosso organismo. Que a natureza é igual para todos. Deus fez a natureza igual para todos. Então, oxida a natureza, oxida lá dentro também. Todo lugar que entra ar dentro da cavidade, que não era para entrar ar, tá? Aí o meu filho, que é cirurgião cardíaco, eu perguntei para ele, filho, quando você opera o coração, uma parte do coração fica dentro do líquido, outra parte fica para fora. A parte que fica dentro do líquido dá muita dor? Não, pai. A parte de dentro, que fica embaixo da água, não dá dentro. Mas a parte de fora dá, então, pronto, está matada, parada. Tem de usar soro para não dar delícia. E desde aquela época para cá, comecei a usar primeiro um pouquinho soro, depois mais, e de uns 4, 5 anos para cá, eu uso uma grande quantidade de soro. Por isso que solto as aderências, e eu sempre filmo as aderências para a pessoa saber o que tinha e para poder mostrar para o médico dela o que ela tinha, porque o médico pode levar isso como ensinamento, como aprendizado, que nós estamos cada dia mais aprendendo mais. Hoje, eu já não estou criança mais, mas eu terminei mestrado, estou fazendo doutorado. Sempre tem que estar se intelectualizando para que você não tenha problemas e ficar velho. Ah, qual é a diferença de velho e idoso? O velho vive no momento e não sonha com o dia da manhã. O idoso não. Vive intensamente o momento e sonha com o dia de manhã. Essa é a diferença. E eu quero ficar um idoso e nunca um velho. Dizem na internet que essa cirurgia é proibida. Por quê? Realmente, se clicar na internet bypass intestinal, é proibido. Porque o médico pensa que a cirurgia que eu faço é pain. Mas o que eu faço é uma enteroanastomose. Só clicar na internet, clicar enteroanastomose. É permitido pelo Conselho Federal de Medicina? É permitido. Cirurgia doutor Fob, não vai aparecer. Mas se colocar bypass gástrico, vai aparecer. Porque é o nome do bypass. Bypass gástrico, que é uma passagem no estômago. A nossa, e faz também uma enteroanastomose, tá vendo? Enteroanastomose. O que eu faço é só uma enteroanastomose. E qual é a diferença da sua e da PEN? A cirurgia de pain, ela não é permitida. Foi porque dá muita falta de... É a cirurgia que eu ajudava naquele tempo. É essa aqui, ó. Essa cirurgia de pain, que muitos médicos, inclusive o médico que já faleceu, divulgou para o Brasil inteiro que eu fazia essa cirurgia. Veja bem como é bem diferente essa cirurgia de pain com a enteroanastomose aqui, ó. Tá. Essa aqui fica isolado o intestino. Essa é proibida. É uma cirurgia que é proibida tanto nos Estados Unidos como no Brasil, porque dava muita falta de vitamina. O que aconteceu naquele caso lá, que eu contei no começo, que eu auxiliava a cirurgia. Então, o que eu disse para o médico? Doutor, em vez de você fazer, emende isso aqui e aqui, porque a comida entra aqui também. Foi o que eu fiz. Cirurgia bem simples, não tem o que complicar, porque não resseca nada, não corta nada, apenas faz uma união entre um intestino e outro. Muitas pessoas, quando clicam cirurgia de Lazarus, não existe cirurgia de Lazarus. Bypass intestinal
Não existe a cirurgia só, porque tudo é bypass. Cirurgia do estômago é bypass, outra cirurgia é bypass, tudo é bypass. Mas enteroanastomose também meio que tudo é. Todas as cirurgias fazem enteroanastomose. Só que o que eu faço, só faço a enteroanastomose. E as pessoas confundem. E só no intestino. Então, é uma cirurgia que, dentro do Conselho de Medicina, é permitido enteroanastomose. Mas como eu diferencio o que é a sua para eu pesquisar sobre a sua? A minha é a enteroanastomose. Só clicar enteroanastomose. Que é só isso aqui. Enteroanastomose. Mas aí não vai ter nada lá sobre você ter criado, não. nada, porque isso já é usado. Isso não é minha criação, por isso que quando na universidade mandaram colocar bypass intestinal, cirurgia das outras que eu não queria, colocaram, só me atrapalhou. Que é muito mais fácil, só escrever o que eu faço, que é enteroanastomose. E qualquer médico pode fazer, não é só eu. Tá? Teve um médico em Brasília, do Conselho de Medicina, e disse o seguinte: se o todo é permitido, parte do todo também é. Se é permitido operar o estômago e depois fazer uma enteroanastomose, se fizer só uma enteroanastomose, é permitido. Se o todo é permitido, se numa casa precisa pôr pé direito para construir a casa, é proibido pôr pé direito? Não é, porque se o todo é permitido, parte do todo também é. Faz sentido. É. Se eu chegar num outro médico, como aconteceu comigo, e ele for categórico falando que não é permitido, o que eu falo para ele? É só ele clicar na internet, é a cirurgia que eu faço, que é enteroanastomose. E o mais importante, ele vê os artigos publicados cientificamente em revistas internacionais. E daí eu mando o artigo para ele ver que essa cirurgia é internacional, é publicada em várias revistas internacionais. Quando se clica bypass intestinal restritivo parcial, não existe, tá? E como na época esse médico divulgou que a minha cirurgia era a cirurgia de Paine, que não é, mas a pessoa que não é médica não sabe. Não, inclusive, eu convidei o médico, esse que faleceu, para vir ver a cirurgia, para ver que não era Paine, mas ele não veio. E falou uma coisa irreal. E imagine uma pessoa que fala uma coisa má de outra. Como é que vai fazer para resolver o problema? Isso aconteceu com um paciente que falou mal de mim e se arrependeu depois. Doutor, o que eu posso fazer para corrigir o mal que ele fez? Ele disse, é simples. Você pega um saco de pena, vai no prédio mais alto de São Paulo, joga a pena no ar. Quando você colher a última pena que você joga no ar, você corrige. É impossível. Uma pessoa que é divulgada uma coisa mentirosa, para provar o contrário, é muito difícil. Porque um sabe, mas outro não sabe. E aquele que não sabe continua divulgando coisas que não são reais. Mas é muito simples. Tem esta aqui, que é a proibida, e a cirurgia de enteroanastomose é essa aqui, que o mundo inteiro pode fazer uma enteroanastomose, que está dentro das normas do Conselho. E hoje em dia vocês ensinam, tem alunos, como é que é isso? Veja bem, quando eu fui chamado no Conselho de Medicina, para que eu estava ensinando na época, o Conselho disse, Lázaro, você pode até ensinar, só que você particularmente não pode ensinar, tem que ensinar é a universidade. Por isso que eu voltei para a universidade, fiz mestrado, estou terminando o doutorado, porque essa universidade via que pode ensinar. Se eu ensinar particularmente, posso ensinar. Só que eu assumo toda a responsabilidade daquele que eu ensinei. Então agora, em breve, você vai ensinar na faculdade. A faculdade que vai ensinar, eu não sou. Não é você. Faculdade que vai ensinar, a universidade. Mas não tem o que ensinar, mas é tão boba, tão simples, que é só fazer uma enteroanastomose. Então, mas aqui tem um cálculo que você tem. Tem que fazer o cálculo, claro. Por exemplo, eu já operei uma paciente que tinha 23 metros de intestino.
Caraca. Obviamente que a paciente ia ser muito gorda. Uhum. O intestino de uma pessoa normalmente é o duodeno, e o jejum uns 2 centímetros, 3 centímetros de diâmetro. O ilho, 1,5 centímetro de diâmetro. Quando a pessoa é gorda, o jejum se dilata para absorver mais, e o ilho também. Então absorve muito mais. Por isso que a pessoa engorda, porque o intestino é muito comprido ou muito dilatado. Por que duas pessoas trabalham no mesmo lugar, comem a mesma coisa? Um é gordo, outro é magro. É o outro setor também. Existem tendências hormonais que duas pessoas comendo a mesma coisa, o metabolismo de um é maior do que a outra. Uma não engorda e a outra engorda. O senhor operou sua esposa? Operei minha esposa. E o senhor operou com essa técnica a sua esposa? Sim, veja bem. Caso da minha esposa. A minha sogra era gordinha, diabética, hipertensa e morreu. O meu sogro, gordinho, hipertenso, diabético e morreu. Nós somos os reflexos do que os nossos pais eram. Porque se meu pai e minha mãe eram gordos, eu vou ser gordo também. Se eu tenho tendência a uma doença cardiovascular, você também. Quando minha mulher começou a engordar, foi para a Alemanha e voltou com 10 quilos a mais e não conseguia mais emagrecer, ela disse lá em casa, junto com toda a família, por favor, não aguento mais passar fome, me opere. Aí os nossos filhos todos, meu cunhado, até que enfim. Aí ela decidiu operar. Operou, nunca mais teve doença nenhuma, nunca mais engordou, nunca mais teve colesterol, triglicerídeos, diabetes e tem uma vida normal. E é o amor da minha vida. Show de bola. Se você fez em família, eu acho que o negócio é confiável, né? Para fazer na esposa. Eu operei a minha esposa, minha esposa é número 1035, se eu não me engano, o número da cirurgia dela, Daniel. Eu já tinha operado mais de 1.000 pessoas. Todos os pacientes que eu opero, eles têm um número de cirurgia, sabe? Todos eles. Cirurgia número 1535, foi operada em 2005. E tá bem feliz, Tá tudo hoje. certo. Existem outras cirurgias parecidas com a sua, outras pessoas operando, que não são exatamente a cirurgia que você faz. Os médicos que dizem que fazem igual a minha cirurgia, tem um médico no Mato Grosso, que eu me ensinei a cirurgia, é um médico muito bom, hoje ele é médico também, nutrólogo. Ensinei o Bonanato, lá em São Paulo, ensinei um médico daqui de Curitiba, e mais 2 médicos, além dos meus filhos, que sabem fazer a cirurgia totalmente, todos eles. Qual é a diferença das cirurgias que fazem confusão? Que o Romário operou, penso que é cirurgia minha, não é. A cirurgia do Faustão, que operou, é totalmente diferente daquilo que eu já falei ali. Então, são cirurgias diferentes, porque eles pegam um pedaço do intestino, como eu expliquei no início, lá de baixo e levam lá em cima. É muito mais mutilante. Em vez de fazer isso, só faz um atalho, que é muito mais tranquilo. Por isso que essa cirurgia que nós efetuamos é uma entra no nosso modo, simples. Mas então, hoje em dia, eu não encontro exatamente sua técnica com outro médico. Em Ponta Grossa tem um médico que faz, né? Em Mato Grosso tem um médico que faz, em Goiânia tem um médico que faz, só que ele não faz igual a mim, mas faz parecido com a técnica que eu faço. E é muito engraçado porque um dos médicos, vou dizer qual é, ele opera a minha cirurgia, mas diz que é outra cirurgia. Tem gente falando na internet que fez a sua cirurgia e que, enfim, teve várias complicações e aí acabou falando a um público grande sobre isso, TV, enfim, não sei o que ela fez, mas como é que foi esse caso em específico? Pois é bem interessante. Essa pessoa é uma cliente minha, eu operei há muitos anos atrás, no tempo que se usava ainda a geral, a peridural, operava acordada.
E ela falou na televisão, não sei se é televisão, não sei onde, que ela viu a cirurgia fazendo a cirurgia. Hoje não se faz mais. Hoje a gente percebeu que o foco reflete a cirurgia, daí já proibi imediatamente. Mas eu não sabia naquela época. E esta moça, é engraçado, porque eu falei com ela está feliz, magra, e não sei até por que ela comentou isso. Eu acho que foi um momento de falta de conhecimento. Conversei com ela, pedi os exames dela novamente, ela está ótima, mas naquela entrevista ela falou algumas coisas que não são reais. Por isso que é importante você vir falar comigo, você que foi operado pelo Bonanato e agora veio aqui para mim arrumar umas coisinhas que estavam faltando arrumar. Por isso que todos os pacientes do Bonanato que tem problema, com o maior carinho do mundo, eu dou atendimento. Porque todos os pacientes que operaram pelo Bonanato, na época, os meus também, operava sem soro, todos têm um pouco de aderência, um mais, outros menos. Aí, quando se opera aderência e quando não se opera aderência? Se só estufa, não precisa operar. Mas se estufa e começa a ter dor, a aderência pode depois virar brida. Aí tem de tirar, operar, para não ter problema. E hoje eu opero tudo com soro. Doutor, obrigada por inventar isso, por ter coragem de fazer isso. Eu vou dizer por mim, o maior prazer da minha vida sempre foi comer, mas também foi a maior tortura a minha vida inteira. Porque eu fazia isso e eu me culpava e hoje em dia eu posso dizer que eu sou feliz. E qualquer coisa que eu tenha passado até agora, valeu a pena.